alunos, professores que já visualizamos aí na nossa live, entendendo que esse momento é um momento oportuno da gente discutir um pouco sobre o nosso papel e protagonismo nesse processo de enfrentamento a essa pandemia tão famigerada que é feito a todo momento e a nós, certo? Então, nesse intuito, a gente vai discutir um pouco hoje um assunto pertinente à participação desses profissionais de enfermagem nesse enfrentamento e também discutir um pouco sobre direitos e responsabilidades dos órgãos inerente à atenção a esses indivíduos, ok? Ainda, né, como foi colocado as perguntas, a gente vai oportunizar dois momentos, um no meio e um no final, para que o Sandro possa visualizar e a gente vai comentando, ok? Nesse intuito, dando continuidade, né, o que nós já começamos ontem, né, parabenizar ao Sandro pela excelente atividade desenvolvida, no sentido de que, enquanto profissional enfermeiro, a gente tem todo o conhecimento, habilidade e direito no que concerne a um profissional que possa desenvolver, dentro das suas atividades, um papel de consultor em enfermagem, ok? Todos me conhecem, né? Eu acredito que todos me conhecem, mas quem não me conhece, João Carlos, enfermeiro formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização em enfermagem obstétrica, especialista em educação profissional. Essa enfermagem obstétrica desenvolvida na USP São Paulo. Não vou falar período, tempo, porque senão vocês vão me chamar de velho, né? E, da mesma forma, mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Neren, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coloquei o cartaz, né? O cartaz na apresentação, porque eu quero, além essa figura que falou ontem, que é o Sandro, tem a figura do nosso professor Alan também, que estava escalado para fazer, o tanto que, se vocês perceberem na imagem, né? A data foi trocada justamente porque o nosso querido Alan, ele está de atestado médico, já conversei com ele hoje, está um pouco melhor, mas a garganta inflamada ainda, né? E até tinha pedido a possibilidade dele participar conosco, mas infelizmente ele não está conseguindo falar por causa dessa garganta, né? E minha foto atrelada a ele, né? A barba não é tão mais escura e não tem mais tanto cabelo, mas quem vai falar desse assunto hoje sou eu. Peço, assim, retratando, né, o que a gente falou, eu já venho atuando na área da enfermagem desde 92, 93, né? 93 formado pela graduação, 93 já atuando, e em outubro do ano passado me aposentei pelo Estado, com aposentadoria especial. Não estou na linha de frente, mas atuei enquanto enfermeiro assistencialista assistencial, né? Durante 25 anos, né? Então, essa pandemia, ela vem com uma proposta diferenciada, no sentido de que a gente tem uma corresponsabilidade na formação desses profissionais, que são os futuros profissionais que são vocês, mas entendendo que a assistência, ela guarda ou ela requer afinidade, empatia, interesse, responsabilidade e direitos. Então, perfazendo todos esses nichos, a gente vai falar um pouco hoje sobre prevenção e controle de infecção durante os cuidados de saúde, nesse momento de Covid-19, né? E atrelar essa prevenção e controle com seus direitos e responsabilidade, nós profissionais. E aí a gente não pode deixar de elencar de que as instituições que nos abrigam, né, precisam ter suas responsabilidades quanto à nossa atuação enquanto profissional. Então, nossa conversa hoje vai ser tudo baseado na experiência que temos, como também nas recomendações
que a OMS e a OPAS, né, a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, vêm nos elencando, né, entendendo que essa pandemia vem uma certa novidade em alguns aspectos e, portanto, por ser um processo que está sendo construído, é extremamente importante entendermos que precisamos estar atualizados, porque, como o Sandro disse no início, nós somos profissionais que estamos na linha de frente, seja na unidade de saúde, seja na área hospitalar, seja na forma de educação. Então, assim, em todos esses campos, né, de atuação do profissional de enfermagem, é importante a gente entender que precisamos sempre estar atualizados, né? E a atualização aqui ela é muito dinâmica, muito rápida, porque se trata de uma situação não conhecida muito bem, então as mudanças vêm, as aprovações acontecem, e aí tome muito cuidado com essas atualizações, porque em decorrência das informações mal dadas ou mal recebidas, elas também serão repassadas de forma incorreta. Então, sempre procure essas informações e atualizações em órgãos de responsabilidade à saúde. E aí não podemos deixar de pensar na OMS, na OPAS, como Ministério da Saúde, ok? Então, a ideia hoje é nós trabalharmos um pouco sobre essas recomendações e orientações que a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde desenvolveram ou recomendam aos profissionais da área da saúde. E aí, quando eu falo profissionais de saúde, nós precisamos entender que essa equipe ela precisa estar harmoniosa nesse conhecimento e no desenvolvimento dessas atividades, né? E desenvolver atividades, e aí a gente coloca, enquanto profissional de frente, né? Na linha de frente, a gente acaba nos colocando numa possibilidade maior acerca não só do cuidado, mas com a possibilidade de também ter essa exposição ser muito pertinente, né? E aí essa exposição nos coloca também em risco. E aí os cuidados necessários, eles precisam existir, como é ensinado para todas as doenças, essa não é muito diferente, mas eu acho que a gente precisa ser mais rigoroso nesse processo. Também nessas recomendações e orientações da OMS, ele trata a questão do gerente de saúde, porque enquanto profissional enfermeiro, eu posso ser um profissional na linha de frente, mas também posso estar nesse papel de gerente de saúde, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente de atenção básica, né? Então, nesse sentido, eu preciso perfazer uma responsabilidade enquanto gerente desses profissionais de equipe e de outros profissionais, que nós temos uma obrigação e uma responsabilidade maior. E talvez, até coloco como uma observação aqui, é que esse processo de recomendação e orientação da OMS e da OPAS não pode desvincular nos preceitos a nível local, municipal, municipais, estaduais, como também no nosso nacional, ok? Bom, nesse intuito de recomendações, né, que nós estamos falando, e orientações, a primeira coisa que nós temos que entender por essas recomendações, que é garantir uma triagem. Então, quando nós perfazemos, ouvimos as notícias, né, é fácil entender os hospitais de campanha, os hospitais de referências, as unidades de saúde de referência para atendimento a esses indivíduos que são suspeitos no primeiro momento e que são confirmados no segundo momento. Então, toda aquela recomendação em que o jornal, e aí a gente tem que ter muito cuidado com essas informações, é que a gente precisa entender que esse processo de gerenciamento, de organização, de atenção a esses indivíduos potencialmente contaminados e também contaminados, eles precisam obedecer uma certa lógica, uma logística, né? Entendendo que o nosso sistema de saúde, ele é, não nosso, né? Do mundo, né? Ele precisa ser de forma organizada para que a gente não tenha um boom,
né? E esse boom que eu falo justamente vem com algumas recomendações, e aí a gente vai um pouco além dessas recomendações que a gente vai elencar hoje, da questão da necessidade do distanciamento social, do isolamento social, de medidas básicas, padrão, que é lavar a mão, né? Que fazer higiene, ao tossir, cobrir, né? A face, não se tocar, não se abraçar, justamente entendendo que em algum momento o sistema de saúde ele pode entrar em colapso. E aí, quando entra em colapso, você não consegue dar uma atenção necessária a esses indivíduos. Então, esse processo ele precisa de ser uma forma, é inevitável, mas ele precisa ser organizado, né? Então, quando eu falo garantir triagem, reconhecimento precoce e controle da fonte, e aí eu estou dizendo ao indivíduo com suspeita de infecção, precisa ser garantido aos profissionais condições para isso e que estes profissionais possam e tenham condições de avaliar todos os pacientes na admissão. Então, precisa existir uma rede organizada aonde o indivíduo, quando ele for destinado a um local, esse local de atenção a esse indivíduo com suspeita de infecção pelo Covid, pelo coronavírus, a gente tem que entender que no local tem que existir uma triagem adequada para a admissão desse indivíduo que é potencialmente contaminado. Bom, junto com isso, eu preciso dar condições, e aí a gente vem trazendo com uma preocupação a nível de ministérios, secretarias de saúde, que esses profissionais precisam ser capazes, hábeis de fazer um reconhecimento precoce desses indivíduos com suspeita. Porque eu preciso dar condições a esse indivíduo que esteja contaminado, que tenha potencialmente contaminação, que esteja desenvolvendo a doença, propriamente dito, ele precisa ser reconhecido de forma rápida para justamente a gente não ter essa disseminação, essa transmissão de forma muito agressiva, onde o nosso sistema de saúde vai entrar em colapso, como foi falado anteriormente. Então, se eu tenho um local adequado, dar condições para admitir esse indivíduo, reconheço ele precocemente em relação à suspeita de infecção. E caso ele seja suspeita de infecção ou já de fato infeccionado, eu tenho que dar condições de um isolamento imediato a ele, justamente prevendo que nessa situação específica eu tenho uma melhor logística do meu sistema de saúde. Mas, ao mesmo tempo, os estabelecimentos de saúde, eles precisam dar condições para que esses profissionais trabalhem de forma organizada, em ambientes adequados, que apresentam condições de fazer um reconhecimento precoce de forma adequada, com treinamentos, e também condições estruturais para que esse indivíduo possa ser colocado no ambiente adequado, quando ele é suspeita da Covid, ok? Então, nesse sentido, os estabelecimentos de saúde, o que eles precisam dar? Dar condições de capacitação, treinamento, informação aos profissionais de saúde, e que ele atinja, enquanto profissional de saúde, ele tenha condições de ter um alto nível de suspeita clínica, né? Então, a gente vê na televisão, sinais da Covid, né? Quais são os sinais da potencialidade do sujeito? Por favor. Oi? Oi? Sandro, tá me ouvindo? O seu vídeo e o seu áudio estão travando. O meu? Isso. Mas voltou ao normal. Rafaela? Mas pode continuar que voltou ao normal. A internet, senão eu não consigo aqui não. Oi? Mas pode voltar. Legal agora, voltou. O meu não voltou, não. Não, está te ouvindo, João, agora. Não, só o áudio, mas eu não tenho a apresentação, vocês estão vendo aí? A gente consegue... Tenta mudar o slide.
Mudou? Ah, tá. Ok, voltou. Desculpa, gente. Desculpa a minha. É que eu sou mais velho que vocês, né? Então a época da internet ela veio depois, então eu estou aprendendo também. Então, assim, retomando a questão dos estabelecimentos, eles têm que capacitar esses profissionais, porque como é um processo a qual esse profissional precisa estar capacitado, ele precisa ter um alto nível de suspeita clínica. E aí a gente vê a todo momento esses sinais e sintomas que vêm com a cefaleia, com a coriza, né? Ah, os indivíduos que apresentam uma dificuldade respiratória, esse precisa ter uma atenção maior. Então, assim, mesmo com as informações de forma muito jogadas pela mídia, a gente tem que entender que esse processo, enquanto profissional de saúde, eu tenho que estar qualificado para isso, né? E aí eu venho outra vez dizendo que nesse momento de triagem, né, nesse momento da admissão do indivíduo, eu preciso ter uma equipe treinada para que isso aconteça. O uso de questionário ele pode ser utilizado, um checklist, né? E a gente futuramente, acredito que até semana que vem, ou mais tardar na outra, a gente vai ter oportunidade, como na instituição, a gente elencar um checklist, e aí vocês vão ter oportunidade de presenciar isso, o que eu estou dizendo em relação a um checklist, um questionário, ok? E da mesma forma, os estabelecimentos precisam é, semear informações dentro dos seus espaços, como os indivíduos sintomáticos, que são esses dados que eu falei acima, procurar um serviço de saúde. Oi? João? Sandro? Sandro? Dá para ouvir não, João. Parou, hein? João, aguarda um Sandro? momentinho. Oi. Sandro, eu acho que ele não está sem áudio lá, não? Tá. Travou aqui o... Abriu agora? Professor, Abriu. professor, Oi. abre o chat, que aí a gente consegue tirar essas dúvidas, esses problemas técnicos pelo chat e não te interrompe. Pode fazer pelo chat que eu vou Porque na estar aqui. realidade, É porque o chat não está quando, ativado. quando trava. Posso continuar? Pode. Ouvir até onde? Ouvir até aqui? Isso. Até os profissionais de saúde, nível de suspeita clínica, a triagem, o uso de questionário que você estava falando, interrompeu o áudio na hora que você estava falando do que a faculdade vai estar disponibilizando um questionário. Ah, bacana. Tá ok. Então, assim, só, né, Sandro, obrigado aí pela ajuda. Então, pessoal, a ideia aqui é a faculdade, talvez semana que vem, ou mais tardar na outra, a gente vai estar trabalhando com algum projeto interno, aonde a gente tem uma preocupação com a população interna da faculdade, também extramuro, e possivelmente vai existir um checklist, um questionário, aonde a gente acredita, né, Sandro, que os alunos de enfermagem poderão participar desse processo, e que seria uma forma de um controle, busca ativa, um controle específico para esses indivíduos internos e externos da faculdade, tá? Junto com isso, né, os estabelecimentos de saúde também têm uma responsabilidade imensa no fornecimento de informação. E informação no sentido de que
em que situação você se encontra, ou com qual sintomatologia que você tem e apresenta, em que local que você tem que procurar, qual o serviço de saúde, e em que condições que você tem que procurar. Então, isso é importante a gente entender, certo? Junto com essa triagem, esse processo, também eu tenho que fazer uma educação adequada, seja para a população, mas aqui a gente vai atrelar a questão do profissional de saúde, que é o cuidado em relação às higienes. E aí a higiene da mão, ela é pertinente, que a gente já sabe como é que tem que acontecer, lavagem das mãos de forma correta, e no ambiente hospitalar, neste momento, muito maior com rigor, né? Muito maior no sentido de somente de quantidade, mas com a qualidade dela que é necessária. E também eu preciso entender que esses indivíduos portadores ou com suspeita da COVID, é passivo que ele precisa de uma atenção mais rigorosa ou uma assistência mais intensivista. E aí esse indivíduo, ele pode, em algum momento, ele está entubado, na assistência ventilatória, que precisa necessariamente ser aspirado. Esse indivíduo pode ser que ele precise de uma broncoscopia, que precisa de um procedimento invasivo, ele precisa de uma tracostomia. Então, essas situações eu preciso dizer que, enquanto profissional de saúde, eu tenho que ter todo o meu cuidado a mim, a esse indivíduo e as pessoas que estão próximo a mim, porque eu volto a casa e eu tenho contato com outras pessoas. Nesse sentido, a gente precisa elencar como é que se faz essa aplicação desses cuidados, dessas precauções padrões de todos os pacientes, né? E aqui não é muito diferente do que a televisão comunica, mas cuidado com essas informações, volto a dizer, quando eu conheço e eu tenho uma informação, eu sou mais seletivo. Quando eu não conheço e tenho uma informação, eu acabo transformando ela numa verdade, e uma verdade que muitas vezes não é tão correta, né? A verdade para os outros, eu repasso isso. Então, tem que ter essa preocupação, no sentido de que eu preciso ter higiene e medidas de higiene na parte respiratória e das mãos. Isso é fundamental. E aí digo que, enquanto profissional de enfermagem, o uso de EPI, ele é extremamente importante. Isso é equipamento de proteção individual, o nome já está dizendo. E a gente vê na nossa prática, pode ver nessa prática, principalmente nesses momentos onde o uso desse material ele é muito mais intensificado, e, ao contrapartida, o fornecimento desse material muitas vezes não é tão disponível, e aí a gente tem que ter o cuidado, porque a gente está falando sobre cuidado e a gente está falando sobre responsabilidade. Então, o uso de equipamento de proteção individual, ele é individual. E ele é individual para um indivíduo, mas eu não posso ficar usando o mesmo EPI para outros indivíduos. Então, tem que ter muito cuidado isso, porque a gente ouve no noticiário de que, eu tenho que cuidar de 10 clientes com Covid, mas eu não tenho material apropriado ou em quantidade suficiente para dar essa atenção. E aí, enquanto profissional, a gente tem uma responsabilidade social quanto à nossa ação, quanto enfermeiro, uma responsabilidade quanto a esse nosso cliente, e isso pode trazer danos complicados a nós e às pessoas que a gente cuida, né? Práticas de segurança em procedimentos de enfermagem, né? Eu preciso entender que toda a minha prática de enfermagem, ela precisa ser segura para o nosso cliente, o nosso paciente e para nós, né? Então, neste momento, o rigor ele vai ser um pouco maior. Não que não tem que ser maior lá atrás, tem que ter rigor lá, mas eu preciso estar mais atento, porque eu acho que também que a gente trabalha nesse processo, a gente acaba ganhando algumas coisas. Que é ganhando algumas coisas? Se policiando um pouco mais, se organizando um pouco mais. A gente tem um aprendizado neste processo e é importante a gente entender isso, tá? Gerenciamento seguro de resíduos de limpeza ambiental, seja no espaço onde nós encontramos, na nossa enfermaria, seja no setor de emergência, seja na UTI, seja na nossa unidade de saúde, né? Então, o gerenciamento desses resíduos de limpeza. E aí a gente volta a dizer, né? Todo esse processo de condução desse resíduo, ele já é pré-definido e pré-organizado. Mas também, da mesma forma, eu preciso ter um cuidado maior nesse sentido. A esterilização do equipamento,
Isso é passivo de acontecer, né? E algumas medidas simples, vou chamar simples, mas necessárias, né? Ao tossir, eu não preciso dizer que eu preciso fazer isso na pandemia, né? Cobrir o nariz e a boca com um lenço, ou cotovelo, ou tossir, ou espirrar, vou fazer isso só na pandemia? Não, vou fazer isso em todo momento, porque eu sei que a minha tosse pode conter outros bichinhos, outros micro-organismos, que não o coronavírus, né? Que não, né, o coronavírus, mas que pode existir outros. Então, assim, eu acho também que isso passa a ser um aprendizado. Uso de máscara cirúrgica, isso no ambiente de atenção ao indivíduo, hospitalar e unidade de saúde. Há pacientes, aqui eu estou dizendo que se eu precisar, desculpa, né, eu preciso fazer uso dela, mas eu também preciso entender que se eu levar esse indivíduo que é portador, suspeita de portador do Covid, da Covid, né, eu preciso dar guarnição e garantia a ele e às outras pessoas. Então, se ele estiver numa sala de espera, se ele for para fazer um exame, um raio-x, uma tomografia, né? Se ele for encaminhado para outro ambiente, ou se ele está na sala de espera e eu tenho uma suspeita, necessariamente ele precisa usar essa máscara cirúrgica como uma forma de proteção, ok? E realizar as mãos após o contato com secreções respiratórias, e não é só com as secreções respiratórias, né? Eu preciso entender que a higiene das mãos é o primeiro passo, né? Então, de forma organizada, mais consistente e mais qualificada, né? Então, a realização das mãos precisam ser, e que também não precisa ser no coronavírus, né? Não precisa ser na pandemia. Eu preciso saber disso no meu dia a dia. Então, da mesma forma, eu volto a dizer, são situações que nos faz repensar que é uma prática de higiene adequada no meu dia a dia, e não somente na questão da pandemia. Talvez ela volte a ser foco agora, pela questão propícia da pandemia, tá certo? Além dessas precauções padrões, né, que a gente chamou lá, a gente tem que ter mais algumas precauções adicionais. Entender que o processo de transmissão, ela se dá por gotículas, o contato, né, a gente tem que ficar sempre alerta quanto a isso. Então, esse meu indivíduo que é suspeita da Covid, ou que está confirmada a Covid dele, ele também não pode, ele tem que ser isolado, precisa, né, para questão de transmissão e atenção à saúde. Mas eu tenho familiares, visitantes, profissionais que vão entrar em contato com ele, e aí eu preciso saber que essas precauções de contato a gotículas têm que ser obedecidas, seja do momento que eu entrei nesse ambiente, seja no momento que eu estou em contato com outras pessoas suspeitas. Então, essa precaução, né, de contato com gotícula, seja máscara, seja o protetor ocular, seja de forma de óculos, seja de forma dessa forma que a foto, a imagem está demonstrando, eu preciso ter essas precauções, tá certo? E todo o EPI necessário para o encontro profissional de enfermagem. Outro aspecto da precaução, né? Eu preciso entender que esses quartos preferencialmente ser individuais. Por que eu falo preferencialmente? Porque nosso sistema de saúde, talvez não, né? Ele não está preparado para essa pandemia, o tanto que estão surgindo aí os hospitais de campanha, né? Então, a gente quer que os quartos sejam individuais, mas não sei até que ponto isso vai ser possível, né? Ventilados, porque é fácil entender que o ar-condicionado, que é muito comum nos nossos ambientes hospitalares, ele circula o ar. E circular o ar significa potencialmente mais fácil de ser transmitida a doença, né? Então, quanto mais ventilado, e aí a gente traz para a faculdade, né? Exemplo, na sala de aula, né? Quando a gente teve o início dessa pandemia, né? A gente, vamos desligar o ar-condicionado, vamos abrir a janela, vamos manter as portas abertas, justamente para diminuir a possibilidade de transmissão, tá certo?
Os leitos, né? O bichinho, ele não sai pulando de cama em cama. Então, a gente tem que entender que a diferença, o distanciamento entre um leito e outro, pelo menos 1 metro. E aí já tem estudos querendo comprovar 1,5 m, 1 metro, 1,5 m, 2 metros de distância, né? Também da mesma forma, volto a dizer, nossas instituições hospitalares, elas não estavam preparadas para esse processo de infraestrutura, de organização. Então, assim, a gente precisa obedecer essa recomendação, entendendo que numa estrutura que já estava montada, né? Então, cuidado, mas precisamos ter essa diferenciação. E os profissionais de saúde, né? Usar máscara cirúrgica, proteção ocular, proteção facial, uma vestimenta adequada, aí a gente volta a dizer a questão do avental, né? O avental limpo, a roupa limpa, né? Não precisa ser estéril, de mangas compridas e luvas, justamente como uma forma de proteção a si. Claro, é evidente que todo este material, depois de usado, ele precisa ser descartado de forma adequada e não ser reutilizado a outro indivíduo, paciente ou outro cliente. Higienizar sempre as mãos, que isso é ponto de partida, tá certo? Evitar tocar os olhos, nariz ou bocas com as mãos, porque muitas vezes a nossa higiene ela não é tão qualificada. E aí são mucosas, né? Mucosas dos olhos, nariz e boca, que aí a ascensão da transmissão passa a ser mais evidente. Tá? Evitar mover e transportar pacientes, é evidente isso, como foi falado, né? Se eu tenho esse indivíduo que tem, desculpa, uma pausa para água. Se eu tenho esse indivíduo que está com suspeita da Covid ou que já está covidado, significa que eu preciso remover o menos possível, porque o transporte dele expõe outros indivíduos. Ou caso necessário o transporte, eu sempre tenho que dar condições que no transporte ele não seja potencialmente transmissor. Então, uso de máscara, né? De todo o aparato que possa reduzir a chance de transmissão. E aí, né, limpeza e desinfecção das superfícies, né, que é necessário toda a equipe da área hospitalar e das unidades do serviço de saúde estejam atentos e treinados para limpar e fazer a desinfecção dessas superfícies. Da mesma forma, limitar o número de profissionais, familiares e visitantes nesses indivíduos que precisam de precauções adicionais. Quanto maior o volume, entendendo um pouquinho a questão do isolamento social. Não é isolar e deixar ele esquecê-lo, né? Mas entender que quanto maior o número de pessoas circulantes naquele ambiente onde eu tenho um indivíduo com suspeita da Covid ou que já tenha Covid, potencialmente ele passa a ser um veículo de transmissão. Então, limitar. E outra importante informação que eu acho que a gente precisa ter é que nesse limitar, eu tenho visitantes, eu tenho familiares, eu tenho profissionais que estão em contato com o seu Pedro, que está com suspeita da Covid. Esse contato, ele precisa ser registrado. Por quê? Porque muitas vezes, seu Pedro, ele se confirma, e o visitante, o familiar, ele também se confirma que ele foi para casa, teve contato com outras pessoas e que precisa ser feita uma busca desses indivíduos para reduzir reduzir a chance de transmissão. Então, isso é importante também a gente estar retratando. Agora, sim, muitas vezes, essa questão do limitar, na prática, a gente tem até ouvido nos jornais, né, nos jornais aí, de que indivíduos morrem e não tem nem a chance de despedir do seu ente. Ele está no setor que estão proibindo a visita, né? Então, a gente tem que também entender que nós somos profissionais de saúde e que essa limitação não significa ausência do outro. Eu posso dar condições que esse doente tenha um contato, não um contato muito próximo, mas que tenha um contato com o seu familiar, porque senão eu penso só na questão biológica dele, mas não penso nas questões sociais, não penso nas questões psicológicas desse indivíduo que está sendo cuidado por mim, ok? Bom,
aqui tem alguns procedimentos específicos, já falei um pouco lá atrás, mas que, assim, enquanto profissional de saúde, a gente precisa estar mais na assistência a esses indivíduos, principalmente indivíduos graves, tá? Eu tenho alguns procedimentos que são feitos, que precisam ser feitos, né? O indivíduo está com uma pneumonia e ele não tem uma troca gasosa adequada e precisa fazer intubação traqueal. Ou uma ventilação não invasiva, ou até mesmo uma traqueostomia, ou até mesmo fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Então, todos esses procedimentos fazem com que eu estou em contato direto com as vias aéreas desse indivíduo, seja na intubação, seja na ventilação, seja na traqueostomia, seja na reanimação cardiopulmonar, seja na ventilação manual antes da intubação, seja na broncoscopia, eu estou tendo um contato direto com as vias aéreas desse indivíduo. Eu que eu falo, eu equipe. Então, é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, mas aqui retratando o médico e o enfermeiro, porque normalmente é eles que estão nessa linha de frente desses indivíduos graves, né? Então, para que a gente tenha esse cuidado, essa preocupação, o que a OMS e a OPAS vêm como uma recomendação e que tem sido feito de forma a minimizar o risco de contaminação desses profissionais, né? Primeiro, né? É ter uma sala adequada e ventilada para executar esses procedimentos. Então, é muito comum nesses hospitais ter uma sala separada para que, se houver a necessidade de intubação desse indivíduo, a realização da traqueostomia ou da broncoscopia, ou até mesmo da reanimação cardiopulmonar, quando houver possibilidade, é de você ter uma sala adequada e ventilada para tal. Outro fator, usar o protetor e o respirador, né, que é a N95, aquela máscara mais adequada, né, vocês vão ter contato isso na formação de vocês, mas é uma máscara mais apropriada, não é a máscara cirúrgica comum, é uma máscara mais apropriada, onde ela consegue ter uma eficácia muito grande em relação à transmissão de problemas respiratórios ou infecções respiratórias. Uso de óculos de proteção facial já foi falado, luvas limpas, aventais, como já foi dito, né? Outra coisa, né? Nessas situações aqui específicas, da intubação, da ventilação, da aspiração das vias aéreas, da traqueostomia, é muito comum eu ter secreções. E a secreção, se eu tiver somente com um avental descartável, muitas vezes ele acaba absorvendo esta secreção e esse líquido. Então, é muito comum, nessas situações específicas, a gente estar utilizando o avental à prova d'água, ok? E, da mesma forma, limitar o número de pessoas assistência a esse indivíduo grave, como já foi dito anteriormente. Tudo bem? E a outra situação específica em relação à recomendação da OMS e da OPAS é implementar controle administrativos e políticas para a prevenção da transmissão da infecção. Quero dizer que, além de cuidar do indivíduo que já está com quadro de suspeita ou já está positivado, eu preciso também dar condições a minimizar ou diminuir a transmissão para que a gente não tenha colapso. Então, esse papel de controle administrativo e político, institucional e também profissional, eu preciso educar os cuidadores dos pacientes, né? Então, como foi falado lá no início, eu preciso entender que esses profissionais e cuidadores desses indivíduos que estão com suspeitas ou positivado, ele tenha condições de cuidar, diminuindo a chance de ser transmitido a ele e a outras pessoas. Da outra forma, desenvolver política para o reconhecimento precoce. Então, os profissionais de saúde, eles têm que ter uma habilidade, um esclarecimento, uma informação, uma capacitação de fazer o reconhecimento o mais precocemente possível desse caso suspeito, ou do caso positivado, né? Então, é necessário que essas estruturas ou essas instituições de saúde forneçam esses treinamentos e essa capacitação. Da mesma forma, providenciar testes laboratoriais. E aí
eu não sei se o Alan está presente na nossa live, né? Ele até passou hoje, se eu não me engano, vou ter desculpa até, Alan. Ele fez a coleta porque, na realidade, ele está na linha de frente, né? Ele está no Dório Silva, está na linha de frente, atuando lá enquanto equipe de enfermagem, prestando assistência desses indivíduos, e que, é claro ou não, que neste momento, qualquer situação, a primeira coisa que se pensa é a Covid. E aí, foi feita uma coleta que não foi muito agradável, né? Desculpa de citar, mas eu acho que assim, é importante a gente entender que a gente tem uma responsabilidade, a gente tem um cuidado, a gente precisa ter uma responsabilidade acerca desse processo. Prevenção de superlotação, né? E aí é o que o Ministério faz, tenta fazer, Secretaria de Saúde, estaduais e municipais tentam fazer. Gente, vamos ficar no isolamento, vamos entender que mantendo distância, a transmissão ela é mais lenta, então a sobrecarga desse sistema de saúde passa a ser menor. Então é importante entender que não existe superlotação, seja de indivíduos, pacientes positivados ou suspeita, seja da própria equipe. Então a gente tem que ter uma limitação nesse quantitativo de pessoas ali. Fornecer áreas de espera de pacientes sintomáticos, já foi colocado né, de forma adequada. Isolar adequadamente pacientes hospitalizados, então o indivíduo que está com suspeita ou com um grau de suspeita elevado, né, risco máximo, ou que ele já esteja positivado, ele precisa ser isolado. E a própria instituição precisa garantir o suprimento adequado de EPI. Não podemos assumir uma responsabilidade, mas o município não conseguiu comprar máscara. O município não conseguiu comprar outro EPI. Eu sei que o momento é de pandemia, mas assim, a gente não pode colocar em risco a nós e as outras pessoas que a gente esteja cuidando dele, ok? E da mesma forma, né, estabelecer vigilância de infecções respiratórias entre os profissionais de saúde. Aos profissionais que estão na linha de frente, eles precisam entender, como já foram capacitados, entender o outro, é possível que ele precise se entender. Então, qual é o primeiro sinal de infecções? Por exemplo, apresentou febre, coriza, né, cefaleia, dificuldade respiratória, né? E está surgindo outros sinais e sintomas, né, que vocês vão perceber. É importante que ele não se coloque em risco e que ele, que é agora cuidador, ele passe a ser cuidado por alguém. Então, ficar atento a essas questões dos profissionais de saúde, porque como nós estamos na linha de frente, significa que a possibilidade de transmissão a nós é muito maior. Nesse sentido, a gente tem que se cuidar. Monitorar a conformidade dos profissionais de saúde com as precauções padrão. Então, periodicamente, a gente que trabalhou e trabalha na área hospitalar, a instituição, né, Medicina do Trabalho, entre outras, desenvolve tratamentos periódicos, isso é obrigação por lei, né? Anualmente, fazer uma capacitação das pessoas sobre precauções, entre lavar as mãos, os EPIs, entre outras. E agora, neste momento, a gente precisa entender se esse processo está em conformidade entre os profissionais de saúde e que essa responsabilidade institucional garanta a esses profissionais essa qualidade. Então, preciso, além de dar o sistema de saúde, né, as instituições hospitalares, dar treinamento, capacitar, eu também preciso monitorar e entender se existe conformidade entre os profissionais de saúde acerca dessas precauções padrão, ok? E aí a gente não pode deixar de citar, né, o controle ambiental e a questão da infraestrutura, né? Nesse sentido, a gente precisa entender que esse distanciamento, né, precisa, né, a foto deixa muito claro aí, né, um distanciamento pelo menos de 1 metro, se for possível mais, uma ventilação adequada, preferencialmente ventilação, se precisar de uma ventilação, a ventilação através de ventiladores, mas preferencialmente em área aberta, mas se for possível, né? Procedimento de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais com água e detergente, aplicação de desinfectantes. A gente tem utilizado muito o hipoclorito pela necessidade
e pelo montante de vezes que a gente precisa, né, pela quantidade de produtos que a gente está precisando utilizar, então automaticamente são recomendações que esses ambientes e que essa infraestrutura seja obedecida nessas precauções, tá? Um outro setor, né, que a gente precisa dentro desse ambiente de atendimento a esses indivíduos, e aí nós citamos a lavanderia, citamos o pessoal de limpeza, né, da higienização, perdão, a questão do próprio refeitório das instituições. Então, assim, esses ambientes precisam estar de acordo com os procedimentos de rotina seguros para essa situação. Ok? E aí, Sandro, eu já entraria na segunda parte. Tem alguma pergunta que a gente possa, foi feita, que a gente possa tentar responder? O pessoal não está conseguindo escrever no chat. Eu acho que a gente podia abrir de forma ordenada uma comunicação. Continuo? Você quer abrir um espaço para o pessoal tirar dúvidas? Estou te ouvindo mal. Espera aí que eu vou botar o fone de novo. Pessoal, vamos abrir alguns minutinhos nessa fala agora que o professor João proferiu. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer nesse momento? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu queria comentar alguma coisa, João. O que a gente vem percebendo agora, que existem algumas situações que estão acontecendo que está relacionado ao aumento da contaminação dos profissionais que não são da saúde, mas que não são profissionais de saúde, mas trabalham na saúde. Então, a gente está vendo uma notificação aumentando de auxiliares de serviços gerais, agentes de portaria, seguranças com contaminação pelo Covid, né? Então, me faz um alerta, eu quero fazer um alerta que eu venho percebendo, o manejo adequado do descarte do material, né? Às vezes a gente quando profissional, fica tão sedento no cuidado que a gente esquece e coloca a máscara no lugar inapropriado, não tem o cuidado com a contaminação das superfícies onde essas pessoas, né, que são os auxiliares civis gerais, agentes de portaria, acabam tocando e se contaminando, né? E uma outra questão que eu vi hoje, inclusive no jornal, de manhã cedo, antes de ir trabalhar, foi que já tem um hospital aqui na Grande Vitória sem leito para internação, tanto em enfermarias, quanto apartamentos, quanto em UTI. Isso é hospital privado, tá? Já está sem leito agora. Ou seja, inicialmente a gente pensa, eu tenho um plano de saúde, então eu vou ter acesso. Não necessariamente, porque se a oferta aumenta em relação se a demanda aumenta em relação à oferta do serviço, quem tem plano de saúde também vai ficar sem leito de internação, né? E aí eu faço até uma crítica ao nosso sistema de gerenciamento, né, do nosso sistema de gerenciamento de resoluções e legislação, onde, por exemplo, que eu até fiz uma anotação aqui da RDC 7 de 2010, que é a resolução da Anvisa que estabelece o controle do uso de UTI, que ela me coloca que eu preciso disponibilizar um ventilador para cada 2 pacientes e ter um ventilador de reserva a cada 5. Então, ou seja, se eu tenho uma UTI de 10 leitos, eu não tenho 10 ventiladores. Eu tenho no máximo 7, pela legislação. Então, 3 pacientes que precisarem da UTI não vão ter ventilador. Então, ele vai ter que ser ventilado manualmente através do AMBU, né? Ou vai tentar alocar um ventilador para aquele paciente, e às vezes isso pode atrasar demais, né? Então agora a gente vê agora na carne a importância da gente entender a legislação e até mesmo de começar a reformular tanto a RDC 50, que estabelece o panorama arquitetônico das instituições de saúde, quanto também as legislações que são pertinentes à assistência, né? Então, eu vejo uma falha muito grande quando você mencionou, João, o preferencialmente, né?
há uma doença de grande contágio de transmissão, incluindo para profissionais de saúde ou profissionais que trabalham na saúde, e coloca que, preferencialmente, os leitos precisam ser privativos. Preferencialmente não significa obrigatório, né? Então, frente a uma pandemia dessa, de proporção rápida de disseminação, esse preferencial aí abre muita brecha, né, de que você está prestando uma assistência, mas será que essa assistência está, de fato, de qualidade, né? Então, isso daí acaba fazendo com que a gente aumente o risco. Uma outra observação que você fez, João, que eu achei muito válido estar fazendo a lembrança, que é em relação à limitação de profissionais que circulam dentro de quartos de pacientes com sorologia positiva, né? Esses pacientes, eu falo como enfermeiro de controle de infecção hospitalar, que qualquer paciente em precaução de contato aerossol e gotícula, ele sempre vai ser deixado para ser cuidado por último. Ele sempre vai ser encaminhado para fazer o raio-x, a tomografia, depois que todo mundo do hospital fez. Isso é o quê? É ruindade com o paciente? Não, é preservação do coletivo, né? E hoje, mais do que nunca, a gente está discutindo a questão da coletividade na saúde. E outro ponto, só para finalizar aqui, para não tomar seu tempo, o monitoramento. Eu venho percebido isso na minha prática, que a gente fazendo o monitoramento, igual a faculdade vai estar fazendo em breve, a gente consegue reduzir, a gente está conseguindo reduzir na nossa prática mais ou menos 80% de encaminhamento para pronto-socorro, né? Então, a gente monitorando e acompanhando os nossos pacientes, a gente vai conseguir triar esses indivíduos, vai saber, olha, realmente isso aqui é uma condição clínica que você precisa ir para o pronto-socorro, né? Hoje mesmo eu peguei uma paciente com um pico hipertensivo de 210 por 160, eu falei, olha, não tem como você ficar em casa, realmente você vai ter que ir para pronto-socorro, né? Não tem o que fazer, você já tomou todos os seus medicamentos. Agora você, mas e o coronavírus? Eu falei assim, não existe só coronavírus no mundo, a gente tem a sua hipertensão que você precisa seguir. Então, a gente está filtrando, né? A gente está conseguindo triar 80% de casos que não teriam indicação de ir para o pronto-socorro através do monitoramento. Alguém quer colocar alguma coisa a mais, gente? Professor, boa noite. Só um detalhe, tá sendo gravado? Tá sendo sim, Lohane. Ah, tá, não, porque não apareceu aqui, aí talvez para alguns colegas que queiram assistir depois. Não, tá sendo gravado. Ah, tá bom. Mais perguntas? Considerações? Não necessariamente não precisa ser pergunta, tá, gente? Pode considerar, porque é uma novidade para todos. Ah, então, professor, já que me veio à mente aqui algo, todos esses protocolos que o senhor falou, são os mesmos para as unidades de saúde? Lohane, é para os serviços de saúde, seja na atenção básica, seja na atenção hospitalar. E aí, primária, secundária, terciária, né, quaternária. Então, são recomendações e orientações, porque, assim, gostaria de deixar claro que é novidade para nós, mas também é uma novidade para a OMS, é uma novidade para a OPAS. Então, essas recomendações, elas estão mudando, têm mudado de forma muito, muito rápida, né? Apesar da gente entender que é um processo de pandemia, tem muita gente estudando sobre isso. Então, assim, a partir do momento que existe uma comprovação de uma sintomatologia, de um tratamento, de uma conduta, de um procedimento, ela é ventilada e como uma responsabilidade de ciência, ela precisa ser atendida, mas é um protocolo, é uma recomendação, é uma orientação feita para todos os serviços de saúde. Mais alguém? Obrigada, professor. Posso continuar então, Sandro? Pode continuar, João. Eu gostaria só antes de entrar nessa nova etapa da nossa conversa, o que o Sandro colocou aí são pontos extremamente importantes. Quando nós falamos da necessidade da equipe de saúde, enquanto enfermeiro, enquanto médico, enquanto profissional graduado, enquanto curso técnico de enfermagem, auxiliar, nós temos uma formação.
E aí a gente tem todo um cuidado, um treinamento, uma capacitação, tanto que isso ficou até deixado não, perdão, né? Em algum momento ele é esquecido, que isso não trazia uma repercussão, mas na pandemia agora essa repercussão é muito maior. E a gente precisa entender, como profissional de saúde, nós nunca deixaremos de ser um educador. E nessa responsabilidade, educador significa dizer que o RH, o pessoal da higienização, o pessoal da copa, o pessoal do refeitório, o pessoal da recepção, eles também precisam ter uma informação e uma capacitação para que todo esse processo seja minimizado em relação à transmissão. Isso é ponto passivo. Quando a gente fala aqui sobre capacitação, não é capacitação só para a equipe de saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. É para todos envolvidos nesse ambiente de saúde. Isso é fundamental. Por quê? E outra responsabilidade que o Sandro levantou, né? A partir do momento que eu faço o correto, no sentido da assistência, mas desprezo minha luva de forma inadequada, desprezo a minha secreção de forma inadequada, desprezo o meu avental de forma inadequada, alguém que vai recolher esse material vai estar sendo exposto. Então, muito cuidado com isso, porque minha responsabilidade não acaba na atenção ao indivíduo, ao paciente de Covid ou de suspeita. Não acaba aí, acaba em toda a atividade que eu tenho que desenvolver desde o início, meio e fim, ok? Número de leitos, né, que o Sandro levantou aí, isso é passivo, né? Coisa que nós não queremos é que o nosso sistema de saúde entre em colapso. E já está em vias de, né? O tanto que hoje, ouvindo o jornal, São Paulo já está com a taxa de ocupação altíssima. E se a situação perdurar, estudos, né? Ou pelo menos opiniões, dizem que se essa situação se perdurar por mais 3 semanas, o sistema de saúde do estado de São Paulo entra em colapso. Então, a gente precisa ver que o leito que é preferencial, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Mas o número de leitos também, será que ele vai atender toda essa demanda pertinente? Será todo o material que está envolto dessa assistência a esse indivíduo mais grave está adequada? É o que o Sandro levantou, que eu acho que é fundamental a gente entender. E, gente, quando nós falamos ontem na fala do Sandro que o profissional de enfermagem ele tem que ter uma habilidade... poucos profissionais da área da saúde têm uma formação de visão holística. E aí o Sandro trouxe uma preocupação no sentido de o indivíduo contaminado, né, pela todas as normas das infecções hospitalares precisam ser tratados por último. Tranquilo, isso tem que acontecer e vai acontecer e precisa acontecer. A minha preocupação é que esse indivíduo que está isolado, ele seja esquecido. E aí passa a trazer um outro problema que não é somente biológico. É claro, evidente que eu não vou ter excesso de pessoas, o isolamento precisa acontecer, o distanciamento precisa existir, mas ele jamais pode ser esquecido. E ele, não falo só ele não, eu falo nós profissionais de saúde, né? Olha só, né? Algumas secretarias estão definindo para profissionais de saúde que estão na linha de frente, ficar longe da sua família. Já pararam para pensar o que isso repercute no emocional desse profissional? Então, são fatos que a gente tem que estar muito atentos, porque às vezes a gente cuida muito do biológico, muito da assistência, mas esquecemos das questões gerenciais, esquecemos das questões políticas, esquecemos das questões psicossociais e emocionais, ok? Vamos dar continuidade, então, porque já está se estendendo, né, nosso tempo aí. Falo demais, né? Não é só você não, viu, Sandro?
Direitos, papéis e responsabilidades dos trabalhadores de saúde, incluindo as principais considerações sobre segurança e saúde ocupacional. Muito que nós já falamos atrás, a gente vai trabalhar agora aqui de forma mais rápida, tá? Subentendendo-se que a gente tem que ter uma responsabilidade. Temos direitos, mas temos responsabilidades, tá certo? Então, o que a gente precisa entender nesse processo? Os perigos estão aí, né? E para esse profissional que está na linha de frente, esse risco passa a ser maior. Não tem como ser diferente. Porque a exposição, né, ao coronavírus é maior. Aí, basta entender que algumas instituições hospitalares, instituições de saúde, estão à procura de técnicos, enfermeiros e médicos, porque o RH que eles têm é um RH que não está dando vazão. Então, nós estamos fazendo o quê? Jornadas de trabalho excessiva, plantões extra, né? Quem está fazendo, né? Pessoas estão fazendo, o absenteísmo está sendo maior, porque o afastamento desses profissionais estão acontecendo de forma maior, seja por atestado, seja por cansaço físico, seja por cansaço emocional, né? Ele está sendo afastado. Então, todo esse processo de síndrome de esgotamento físico e mental, vocês já tiveram a oportunidade de ter, pelo menos ouvir a síndrome de Burnout. Então, estudem isso, porque isso é muito comum ao nosso meio, é muito comum à nossa profissão, né? Entendam isso, né? E a imagem aqui, a foto, né, do slide, vocês percebem, né? As marcas que nós temos são pessoas que estão... É só uma marca porque a máscara faz isso? Não, não. Eu estou colocando com uma pressão tão grande, com receio, com medo, que às vezes ela traumatiza, né? Então, a imagem, ela demonstra muito esse momento, né? E além desses perigos que a gente está fazendo das questões biológicas, emocionais, nós temos o estigma, né? A gente comentou um pouquinho, né, quando nós estávamos na live lá com a professora Flávia e a Daniela e o Arismar, sobre a questão da ansiedade, o estresse nesse momento. Nós, profissionais de saúde, estamos estigmatizados. Você é quem é? Eu sou enfermeiro do hospital tal que está na linha de frente. Parece que você botou uma tarja, né? De perigo, uma caveirinha colocada nesse indivíduo, né? Então, nós somos estigmatizados, né? Bom, é uma necessidade? Mas socialmente isso é muito ruim. E isso tudo, esse processo leva tudo à violência física, emocional, psicológica deste profissional de saúde. Por quê? Ele tem uma jornada, ele é agredido verbalmente pelo familiar, ou ele agride alguém, esse estresse emocional todo que ele envolve, esse estresse físico que ele envolve, ele está suscetível maior à violência física. Basta a gente fazer um paralelo da violência doméstica, né? O isolamento confinou as pessoas dentro de casa, então aumentou a violência doméstica. Mas por quê? Porque essa convivência, esse isolamento traz alguns estresses que faz com que o indivíduo ele passe a ser mais agressivo, seja a questão física, seja pela questão emocional, ok? Então, eu preciso receber, mas também preciso oferecer informações, treinamentos sobre segurança e saúde ocupacional. A quem eu trabalho, o meu patrão precisa me fornecer, mas eu preciso também oferecer, seja para a minha população interna, seja para a minha comunidade. Propiciar ferramentas apropriadas para avaliar, triar, testar e tratar os pacientes. Então, eu tenho que entender, enquanto trabalhador e profissional da saúde, eu preciso ter essas ferramentas. E aí, o que o Sandro disse, né? Não adianta eu ter 10 leitos de UTI e ter 7, 6, 3 respiradores, sabendo que esses 10 leitos podem virar
vai precisar de uma assistência ventilatória mecânica e eu não tenho condições para cuidar dele. Eu entendo a questão da pandemia, gente. A pandemia não é fácil, mas a gente não pode tratar isso como um descaso à saúde do indivíduo, ok? Receber e oferecer um ambiente sem culpa, né? Com relatos de incidentes, né? É muito o que tem ventilado muito, e na quarta-feira passada também, a Flávia até discutiu um pouco isso durante a live, é a questão do... Até fez uma pergunta para o Alan, se não me falha a memória, como é que ele estava sendo atendido às questões emocionais. Como é que ele, profissional de saúde dentro do Dória Silva, eu acho que foi ele mesmo, como é que a atenção aos psicólogos estava acontecendo? Ele disse que em equipe, tinha um atendimento individualizado, porque tem essa preocupação. Eu preciso trabalhar nesse ambiente sem culpa. E caso eu tenha uma exposição biológica ou violência, seja pela equipe, seja pelo cliente, seja pelo familiar, eu preciso de um acompanhamento, seja ele imediato, seja ele mais mediato. Da mesma forma, né? A autoavaliação dessa situação é eminente. Como eu estou mais exposto a essa possibilidade da questão do coronavírus, eu tenho que entender que eu preciso me autoavaliar. Bom, estou suspeito ou eu entendo que eu possa ter comunicação dos sintomas e ficar em casa, gente. O próprio serviço de saúde tem que dar condições para isso. Bom, é evidente que a taxa de atestado, a taxa de absenteísmo, a taxa entre profissionais de saúde tem aumentado. Por isso, a minha fala anterior, que esse serviço de saúde tem procurado mais profissionais de saúde para cobrir ou para dar suporte a essa equipe já previamente instalada nesses ambientes hospitalares, ok? Então, jornadas de trabalhos apropriadas, isso é fundamental, porque excesso de trabalho é problema. Na enfermagem tem muito isso, né? Trabalhamos em 2, 3 empregos, e já chama atenção, não façam isso, fiz isso muito na minha vida, mas não façam isso, porque pode ser que monetariamente até é bom em algum momento, mas não achem que você vai resolver a sua situação financeira por isso, e pode ter certeza que as questões físicas e emocionais, elas vão surgir. O número de cabelo é menor, a barba é branca, e com a minha idade, sou novinho, né? Não é por acaso, tá? Honrar com a remuneração, isso aí o serviço precisa estabelecer, não pode ter a desculpa de não ter dinheiro para pagar, né? Reabilitação e serviço terapêutico para os trabalhadores. Então, a instituição de saúde, ela precisa dar condições a esses profissionais que precisam ser afastados, precisam ser assistidos de forma adequada, tudo bem? E o atendimento de saúde mental, como foi falado anteriormente, ok? E para a gente, eu acho que é para finalizar, se eu não me engano, o último slide, os trabalhadores de saúde devem, nesse sentido de direitos e papéis e responsabilidade, cumprir os procedimentos de segurança e de saúde ocupacional, isso é fundamental. Eu tenho que evitar expor outras pessoas e participar de treinamento, isso é fundamental. Utilizar protocolos, seja para a admissão do indivíduo, seja para o cuidado do indivíduo, seja para a proteção individual, eu preciso utilizar os protocolos definidos. Volto a dizer, os protocolos têm mudado e a gente só visualiza isso se atualizando e procure em ambientes de informação adequada, ok? Tudo bem? E aí, OMS, OPAS, Ministério da Saúde, fique atento. Não entra na discussão política que existe no nosso país. Vá à informação específica sobre os protocolos eminentes por profissionais, pessoas responsáveis. Tudo bem? Tratar os pacientes com respeito, compaixão e dignidade. E vou mais longe. É ser tratado. Aqui eu estou colocando que os trabalhadores de saúde devem, mas também eles precisam ser tratados com respeito, compaixão e dignidade. Manter a confidencialidade sobre os pacientes, tá certo? Colocar, utilizar e remover e descartar as EPIs em forma adequada, em locais adequados. Lembre que nós comentamos aí, o Sandro, eu, né? A partir do momento que eu não faço todo o procedimento, e quando o procedimento eu falo é do início, do meio e do fim, tem que ser de forma adequada, porque senão eu coloco outras pessoas em risco em decorrência da minha má conduta.
monitorar-se de acordo com os sinais da doença e, caso ocorra, isolar-se, comunicar ao seu gerente, isso é fundamental, e comunicar à gestão se as questões emocionais que perfazem você estão comprometendo, né? Se eu tenho o nível de estresse vai aumentar, isso é ponto passivo. O meu emocional vai estar mexido, mas a partir do momento que eu percebo ou alguém percebe que eu estou emocionalmente abalado, estressado excessivamente, eu preciso fazer a comunicação até para ver a necessidade do meu afastamento, porque senão eu estou me colocando mais em risco e colocando os outros em risco também. Ok? Meninos, muito obrigado. E coloco aí os meus contatos, e-mail e celular. Ok? Sandro? Pessoal, alguém quer fazer alguma colocação em relação ao que foi exposto? Ou trazer alguma experiência do que vocês estão vivenciando, né, tanto na vida prática de vocês, quanto na vida pessoal de vocês, em relação a essa proteção que vocês estão percebendo que está tendo ou não está tendo? Eu gostaria de fazer um comentário. Eu posso, Sandro? Pode, Rosane, claro. Primeiro, boa noite, perdão pelo atraso, mas infelizmente não abria de jeito nenhum e quase acabando que eu consegui entrar. Bom, na minha área, que tem pacientes ainda que ligam para mim sobre algumas circunstâncias, né? Eu vejo, assim, que o número, não relacionado, né, com a enfermagem, mas, assim, o número dos pacientes com relação à Covid é muito grande, assintomáticos. Eu tenho gente ligando para mim que tem o Covid sem sintoma nenhum. Um paciente procurou o particular para poder fazer o teste, para saber se realmente tinha o Covid, porque ele teve contato com pessoas, como ele não sentia nada, fez o teste rápido, deu negativo, mas ele ficou com medo. Aí ele ligou para mim e perguntou aonde poderia estar fazendo, para poder fazer particular. Porque como na rede privada ou até no hospital, na parte particular, não fazia, ele foi para fora, para Vitória, fez, deu positivo, sem sintoma nenhum. E mais outros 2 pacientes também sem sintoma nenhum. E eu fiquei com um pouco, assim, de receio, que eu acredito que o número de pessoas contaminadas é muito grande. Eu até coloco, assim, que eles são receptáculos do vírus ambulante, né? Não se tem, assim, sintoma nenhum e circulam. Eu fiquei preocupada. Eu fiquei muito preocupada com as pessoas, né? E até comigo, porque como eu fiz cirurgia, Letícia comentou com vocês, e tudo, a minha imunidade estava um pouco baixa, minha vitamina D também extremamente baixa, perigosamente baixa, e eu vi a situação assim que tá, né? Eu até pedi os colegas que estão nos ouvindo, até vocês como profissionais que estão diretamente de cara, né, com o problema aí, né, trabalhando nos hospitais, o contato, né, direto para cuidado muito grande. Eu fiquei bastante preocupada. Bastante preocupada. Rosana, é uma virose, né? Hoje, pode ser que mude alguma coisa para amanhã, mas existe estatísticas, pelo menos iniciais, dizendo que de 10, 8 pessoas não vão apresentar esse tal de sintoma nenhuma. Sim. E isso não quer dizer por que as medidas da OMS, né? Aliás, então, vamos recapitular. Então, de 10, 8 são assintomáticas. Sim. 20 apresentam alguns sintomas. E alguns desses se agravam. Aí vamos pensar em 1,3, 1,5, dependendo de qual a situação. Eu preciso entender que
não só no corona, mas em outras viroses, eu sou potencialmente contaminador. Não necessariamente eu consigo perceber sinais e sintomas que eu tenho. Então, assim, por que o distanciamento? Por que o isolamento, né? Primeiro, por ser uma virose, a possibilidade, a transmissibilidade do corona ela é muito alta. Nem todo mundo vai apresentar sinais e sintomas, mas ele pode ser um transmissor. Então, essa preocupação sua advém com uma preocupação enquanto profissional de saúde, formador de opinião, de que há necessidade de se manter um distanciamento, um isolamento, para que a pandemia ela se transforme de forma mais harmônica, para que o serviço de saúde consiga atender os indivíduos de forma não catastrófica, né? Só que aí você tem um cunho de assistência que de alguma forma está sendo de forma muito, vamos entender, qualificada, mas eu tenho uma responsabilidade social em que as pessoas não estão guardando as precauções básicas de lavar a mão, de usar a máscara, de se manter distanciado, de fazer um isolamento, né? Porque a gente tem uma briga no país, e aí a gente recorta isso ao mundo, aos países que não encararam isso de forma muito responsável. Bom, peraí, gente, o país está afundando, a gente precisa melhorar a economia do país. Cara, eu acho que isso precisa existir bom senso, mas não existe trabalho e economia sem existir saúde. Isso é primordial. Então, entenda a sua preocupação, vai o alerta aqui, não significa que eu preciso estar com a coriza, eu preciso estar com a febre, não preciso ter dificuldade respiratória para dizer que eu tenho o corona, que eu tenho o vírus, né? Que não tem a doença, mas que eu posso ser um potencial transmissor, ok? Sandro? Então, eu percebo também que aí hoje mesmo, eu estava na hora do almoço, eu acabei parando de frente para a televisão, eu estou assistindo o jornal também somente alguns horários bem estratégicos para não encher a minha cabeça de informações catastróficas e alarmantes, né? Então eu não me alheio às informações, mas eu busco as informações na hora que eu preciso. E hoje, na hora do almoço, a televisão estava ligada e eu vi a Andressa, né, que é enfermeira, ela é presidente do Corém, Espírito Santo, né? Falo que a Andressa sempre foi muito engajada nessa questão da defesa pela enfermagem. Eu acho que a gente está muito bem representado em termos de presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, né? Não desmerecendo os outros presidentes, né? Mas agora a gente está numa era nova da enfermagem, né, de práticas e vivências, e a Andressa ela está correndo atrás mesmo da defesa dos profissionais de enfermagem. E hoje ela deu uma entrevista na qual o conselho está saindo para fiscalizar as instituições. Eu falo que eu via as imagens, né, de profissionais colocando a máscara dentro de sacolinha de papel e pendurando com o nome, né, bota uma sacolinha de papel, bota com o nome e pendura a máscara N95 ou as outras máscaras profissionais, né, com respirador lateral, em suportes, né, algum suporte de soro, suporte de parede, para utilizar outros dias, né? Então, o conselho ele está marcando em cima em relação a isso. Aí que vem a importância da gente, enquanto profissional de saúde, estar orientando a população. É claro que existe a falta do EPI, né? Isso é uma questão institucional até mesmo, porque a gente está vendo um aumento do custo da assistência em saúde, ela aumentou muito, aumentou drasticamente esse custo efetivo com as internações, tanto internações SUS, quanto internações particulares, quanto internações em redes credenciadas a operadoras de saúde. E alguém vai ter que ser sacrificado, né? Então, eles
tentam cortar ao máximo gastos para tentar manter um ponto de equilíbrio, né? Principalmente as instituições privadas. Mas não se pode tirar o direito, privar o profissional do direito dele de se proteger. Né? Isso, inclusive, está dentro da nossa... Por isso que eu vejo que é muito importante a gente reconhecer a nossa legislação profissional e o nosso código de ética. Dentro do nosso código de ética, deixa bem explicitado que é dever da instituição fornecer os equipamentos necessários para a prática de enfermagem, e também é um direito do profissional se recusar a atender, recusar em cuidar, quando ele se coloca em risco, quando ele coloca em risco sua própria saúde por falta de equipamentos necessários para o cuidado de enfermagem. E eu percebo que o Conselho está muito interessado, né, nessa questão de defesa do profissional, está fazendo inspetorias, está fazendo fiscalizações, e aí é onde eu reforço, né? É claro que não existe somente a questão do custo com esses equipamentos, né? Com esses equipamentos e esses aparelhamentos, mas também há uma escassez no mercado em relação a esses equipamentos. Por quê? Eu vejo pessoas leigas que não sabem fazer a utilização adequada desses equipamentos, utilizando luva de forma incorreta na rua, dentro do posto de gasolina, utilizando máscara cirúrgica ou máscara N95 para andar no meio da rua, utilizando aquelas máscaras Total Face, né, para respingos, e utilizando até mesmo avental descartável para andar na rua, né, sem saber a gravidade que se pode incorrer em relação a isso, de contaminação de ambientes e superfícies pelo uso inadequado e inapropriado desses equipamentos. Então, a hora que a gente recomenda como profissional em fazer o alerta a essa população, que a população vai utilizar a máscara de pano, certo, de uma proteção individual, coletiva, uma proteção individual e coletiva, no intuito dele não se contaminar, mas também não contaminar a coletividade, que a gente sabe que a eficácia de máscara de pano ela é muito reduzida, tanto é que em 2002 a Anvisa proibiu o uso da máscara de pano em instituições de saúde, justamente por causa da ineficiência dela. Então, a partir de 2002, é obrigatória a máscara cirúrgica comum, né, ou a máscara N95, dependendo do procedimento. Mas só que a população ela está interessada de não se contaminar e esquece que o coletivo e o profissional de saúde que precisa desses equipamentos e esses aparelhamentos, ele não vai ter disponibilidade, porque vai entrar em escassez, igual aconteceu com o álcool gel. A gente viu uma escassez do álcool gel que chegou em algumas instituições, principalmente as de cidades mais interioranas, que não conseguia chegar o álcool gel por causa do custo, por causa do transporte e por causa da escassez de mercado. Isso a gente já experimentou na falta de máscaras, agora a gente está evoluindo agora para utilizar aqueles protetores faciais, e o profissional, muitas vezes, ele vai deixar de se proteger pela escassez do material, pela falta. Então, é dever nosso, enquanto profissional, não estou falando em fazer palestra e ensinar uma população, mas aquela pessoa que você enxerga, que é uma pessoa mais próxima de você, que te pergunta sobre a utilização de máscara, ou que você tem uma afinidade, uma proximidade maior de alertar, olha, não seria bacana, tal. Tanto é que lá em Teixeira de Freitas eu tive esse final de semana, fiz alguns atendimentos de pacientes que eu faço monitoramento e acompanhamento de saúde, que eu só tinha 2 pares de máscaras, eu só tinha 2 máscaras para fazer atendimento. E eu fui até uma casa cirúrgica lá para comprar a máscara. Eu achei isso uma atitude brilhantíssima da dona da loja, que a primeira coisa que a vendedora me perguntou, você tem Você é clínica, profissional de saúde? Consultório de saúde? Eu falei, sim, eu faço atendimento domiciliar. Você tem o comprovante do seu registro de conselho? Aí eu tive a sorte que eu ando com a minha carteira, minha cédula de identidade profissional na carteira. Aí eu apresentei a minha cédula de identidade, aí sim eu pude comprar a máscara, né? Se fosse uma pessoa leiga, eu não compraria essa máscara. Então são atitudes dessas que a gente tem que, para garantir a preservação da saúde dos nossos profissionais de saúde, e é nossa também, né? Não impedir que falte, ou ajudar a impedir a falta desses equipamentos. Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? Professor João? Oi? A Ada, ela quer fazer uma implementação, mas o fone dela não tá funcionando. O áudio também não. Aí ela me mandou
no WhatsApp e eu vou estar lendo, tá bom? Duas considerações. A primeira, na intubação não se pode ventilar o paciente por dispersar aerosol. E a segunda, quanto aos sintomas, está mudando muito. Tem aparecido sintomas que não são falados da triagem e ter uma atenção a esses pacientes, porque o isolamento faz mal, por experiência própria, mexe com o psicológico. É isso. Cortou a ligação, cortou a fala. Tá, Eu entendi. vou repetir. Perdão, pode Sandra, você falar. ouviu? Ouvi sim, ela estava falando justamente só fazendo um resumo da fala, o critério adequado da utilização do ressuscitador manual, né, do AMBU, na hora de ventilar o paciente para intubação ou na reanimação, por causa da dispersão de aerossóis, tanto é que isso daí é importante, né, tanto que hoje a recomendação está muito forte para todo paciente que for ser utilizado, for ser intubado, que utilize-se a máscara N95 ou a máscara com respirador lateral e utilização também do protetor facial justamente por causa dessa dispersão de aerossol. E outro comentário que a Ada fez também, que a Marísia leu, foi em relação ao monitoramento de sintomas atípicos, né, dos pacientes que não apresentam os sintomas clássicos, que cada dia que a gente está vendo acontecer agora dentro da evolução da doença, é que a gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, está sendo descoberta uma série de manifestações, onde a gente já começou agora a perceber a diminuição do paladar e diminuição do olfato. Alguns pacientes referem também a alucinação olfativa, começa a sentir digestória, né, já começa a estar tendo digeusia, né, que é a diminuição da capacidade de paladar, né, isso está sendo bastante frequente. E também está tendo aí são sinais atípicos, né, de uma síndrome gripal que a gente também não pode deixar passar desapercebido no momento que a gente faz a triagem. Tanto essa triagem acontecendo no telemonitoramento, quando a gente faz a busca ativa de pacientes, quanto também no monitoramento durante a triagem de pré-atendimento hospitalar ou até mesmo do pré-atendimento na unidade de saúde da família. Foi mais ou menos isso aí, Marisa? Isso. Ela falou bem assim que apresentou ausência de paladar e olfato. Uhum. E são os sintomas atípicos que vem apresentando, que vem se queixando. Eu tenho, assim, porque em relação a essa sintomatologia, ela está sendo muito pertinente, essa classificação, inclusive está surgindo outras, né? Nós já sabíamos, né, de algumas, né? A questão da coriza, a questão da perda do paladar, a questão da dor abdominal tem surgido, a mialgia tem surgido, né? Tosses, né? Então, é claro, evidente, né? Dentro desse processo de classificação, é possível essa diferenciação. Inclusive, nessa proposta que nós falamos no início da aula, de que a faculdade vai estar organizando um monitoramento, um checklist para a comunidade interna da faculdade, como para a comunidade externa, todo esse processo de sintomatologia, que outras vão surgir, a gente vai estar dizendo e acrescentando conforme a sua necessidade, tá? Então, tem sintomatologia que aquele no início era tão clássico. Ei, Sandro. Oi. É o chamego, né? Então, assim, são características específicas que estão surgindo, estão se apresentando, e é uma pandemia nova, né? A gente teve exemplo dela no momento, a gente não vivenciou outra desse tipo, e é claro que muitas coisas vão surgir, seja na questão da conduta de identificação, seja na conduta de tratamento, seja na conduta de prevenção, outras vão surgir com a ideia de tentar amenizar esse processo, viu? Exatamente. A gente agora está bem unido, bem atento às manifestações que os nossos pacientes vêm apresentando. Eu estou trabalhando não estou trabalhando diretamente no monitoramento da Covid, mas eu estou numa triagem, né? Eu estou trabalhando exatamente numa triagem,
onde eu sempre pergunto, está acontecendo algo de diferente Isso com aí. você que não estava acontecendo há alguns dias? Né? Aí quando o paciente me fala, olha, aconteceu tal coisa, aí eu vou investigar aquela tal coisa e vou fazer o interrogatório sintomatológico, né? Então, a gente não deixar passar desapercebido qualquer sintoma. É claro que a gente vai triar muito paciente, a gente vai pecar pelo excesso de zelo e a gente vai pecar pela falta de informação e de coleta de dados, mas a gente está naquela ideia, naquela situação de estar trocando... E nesse momento é necessário, né, Sandro? É. E que neste momento é necessário. É. Mas é isso, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Com relação à pessoa que se contaminou, ela tem chances de se contaminar novamente ou não existe essa possibilidade? Pois é. Se a gente... Não existe estudo comprovando isso ainda, pelo menos não conheço. Não sei se o Sandro conhece, né? Mas é possível a recontaminação. É possível. Não tem estudos comprovando, dizendo nem que sim e nem que não. Mas existem outras situações em que o indivíduo, mesmo tendo contato previamente com outra doença, ele houve a reinfecção desse indivíduo. Então, pelo menos não conheço nenhum estudo que mostre, peguei uma vez, não vou ter mais. Tá tudo muito incerto ainda, né? O que está se acreditando é que a pessoa ela pode se contaminar, né? Mas não tem nada comprovado, mas só que com cepas diferentes do vírus. Porque o vírus ele ainda não se quantificou quantas são as cepas do vírus. Tá? Então, não necessariamente a gente vai gerar imunidade para a Covid-19, não se sabe dizer. Agora é o momento que a gente está vivenciando, igual a gente vivenciou em 2009 com a influenza. Mesma coisa. Até a gente descobrir que nós tínhamos 2 tipos de influenza, A e B, as pessoas se contaminaram com influenza A e depois se contaminaram com influenza B. A gente está trocando, tá todo mundo trocando pneu com a roda, com o carro em movimento. Então isso tudo, cada dia uma descoberta nova. A gente dorme com uma informação e acorda com outra. Beleza, pessoal? João, você quer colocar mais alguma coisa? Não, para mim tranquilo. Tranquilo. Então, pessoal, deixar aqui a minha gratidão por vocês terem participado, disponibilizado o tempo de vocês para a gente bater esse papo, não só para adquirir conhecimento para o nosso autocuidado e autopreservação, mas também para disseminar essas informações para a nossa população, né? Desde a comunidade de dentro de casa, até essa comunidade que a gente frequenta dentro das igrejas, dentro dos nossos ambientes de trabalho, na nossa população de amigos, na população na qual chamam a gente para palestrar e discutir o assunto, né, que a gente consiga não absorver somente, porque conhecimento retido é conhecimento não validado, não é conhecimento não válido. Então, que a gente consiga hoje aqui com esse momento tocar no íntimo de vocês, para vocês disseminarem essas informações e de forma esclarecedora mesmo, e a gente evitar o botão de acionamento de pânico, né? Isso primeiro dentro da gente, porque quando a gente aciona o nosso botão de pânico, a gente é referência, né, para a população. O profissional de saúde ele é uma referência, ele é formador de opinião, como o João falou. Então, se a gente aciona o nosso botão de pânico, quem está de fora, fala assim, se ele que está lá dentro acionou o botão de pânico, imagine eu aqui fora. Eu vou acionar todos os meus botões de pânico e de medo. Então, cabe a gente manter agora tranquilidade, serenidade, saúde mental e equilíbrio para a gente conseguir enfrentar esse desafio, né? Eu recebi até uma brincadeira essa semana que a gente está reclamando muito. Imagina aquela pessoa que nasceu em 1900, né, que enfrentou a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola. Depois da Segunda Guerra, nesse intervalo, enfrentou a Segunda Guerra, depois uma doença infecciosa. Então, ela enfrentou 4 catástrofes durante a vida dela. E a gente aí só está enfrentando uma e está reclamando, né? Então, vamos manter o equilíbrio e a sanidade mental, porque a gente já teve situações piores aí no nosso passado. Beleza, pessoal? Professor João, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. João,
brilhantemente você trouxe o assunto, abordou o seu conhecimento, expôs o seu conhecimento e abordou de uma forma muito dinâmica e clara o que nós precisamos fazer em termos de profissional de saúde para instruir e orientar a população, onde a gente fez nesse espaço da comemoração da Semana de Enfermagem um espaço de interação, né? Parabéns, você é um docente de alma, né? Então você tem essa vibração como professor dentro de você, então isso é contagiante, né? Eu falo como colega enfermeiro, como colega de trabalho no qual você é meu coordenador e como ex-professor que você foi meu e continua sendo, porque uma vez professor, a gente nunca deixa de ser professor. Então, você sempre será meu professor e eu sempre tive esse espelho em você e admiração pelo cara fantástico e pela sua didática e sua forma de disseminar o conhecimento de uma forma muito técnica, muito científica, mas com uma linguagem acessível de fácil entendimento. Um beijo no coração, seu e de todos. Valeu, gente. Então, eu estou finalizando a gravação aqui da nossa aula. Vou estar esperando baixar o vídeo